do escritório contábil. Então vai aparecer a logo se caso o escritório informar e o usuário e senha de acesso ao SA Report. Esse usuário e senha, então, ele é cadastrado quando o escritório cadastra a empresa dentro do SA Report, então a partir de qualquer sistema, seja da linha visual ou do ambiente contábil único. Então ele vai cadastrar a empresa, vai gerar uma senha e vai enviar então para o e-mail do próprio cliente aquela senha. Então ele vai, com esse usuário e senha, ele pode acessar. Então eu vou acessar aqui no nosso exemplo a empresa 9001, a senha que foi por e-mail, e vou entrar aqui dentro do módulo do cliente. Então o sistema vai demonstrar aqui para mim na primeira tela todos os últimos relatórios que foram publicados e que ainda não foram visualizados pela empresa, tá? Então aqui pode ver que eu tenho uma série de relatórios que o escritório já publicou, tá? Mas que ainda não foi visualizado pelo meu cliente. Então ele tem aqui as informações, qual é o relatório, de que referência, caso tiver valor, então ele aparece na coluna valor e outras informações adicionais sobre aquele relatório. Por exemplo, aqui eu publiquei um aviso de advertência para o funcionário, um recibo mensal. Aqui embaixo eu tenho o relatório de conferência, então que seja lá do fiscal, tá? Então ele tem aqui do lado essas informações. Sempre que ele entra no SA Report, ele já vê essa tela dos últimos publicados e não visualizados. Aqui na última coluna, então, eu tenho algumas ações que eu posso verificar no relatório, tá? Então eu posso visualizar, eu tenho as ações aqui que estão desabilitadas, que não estão disponíveis para esse relatório. Por exemplo, se eu tivesse um comprovante de pagamento, ou informar o pagamento, ou gerar uma segunda via, então elas estariam habilitadas. Depois a gente vai ver essas opções, então, habilitadas. Então sempre que o sistema entrar na tela inicial que o cliente entrar, ele já vai exibir quais são os últimos relatórios que foram publicados e que não ainda foram visualizados pelo cliente, tá? Aqui no menu à esquerda, então a gente tem os menus do SA Report, tá? Do cliente, no caso dessa empresa. Então aqui tem todos os departamentos e categorias de relatório que o escritório tem cadastrado para essa empresa. Então, por exemplo, se eu vou aqui em departamento pessoal, eu tenho disponível para essa empresa aqui vários relatórios que o escritório fez a publicação, tá? Então, por exemplo, eu quero verificar as GPS que foram publicadas, então eu venho aqui em departamento pessoal, posso vir aqui em GPS, que o sistema vai me mostrar então aqui todos os relatórios publicados de GPS, tá? Então aqui ele mostra através de cores também então o tipo do relatório. Então se ele já está em verde é porque o relatório já foi pago, já tem a informação de pagamento, seja pelo próprio cliente ou então lá pelo escritório contábil. Se ele está em vermelho é porque ele já foi visualizado, mas ainda não tem a informação de pagamento. Então para o sistema ele é um relatório que está vencido, tá? Então ele tem aqui as informações. Aqui do lado então, como eu já comentei, então eu posso ter algumas ações. Eu posso, por exemplo, vir aqui e informar o pagamento desse relatório, tá? Eu posso gerar uma segunda via ou solicitar atualização, tá? Então eu clicando aqui em cima do visualizar, então o sistema vai permitir que eu exiba aquele relatório. Caso o relatório já estiver vencido, o sistema dá uma mensagem de alerta que ele já foi, que ele já está vencido. Se eu quero realizar o pagamento, no caso de não ter sido realizado, ele já pede se eu quero gerar uma segunda via, tá? Se eu clicar em OK, ele abre a tela de geração da segunda via, que a gente vai verificar depois, ou então eu clico no cancelar então para ver a guia original do relatório publicado. Então o sistema carrega aqui a guia, então, por exemplo, da GPS. Eu posso imprimir ela aqui e para fazer o pagamento então lá no banco. Então aqui eu tenho todas as categorias, por exemplo, departamento fiscal, que o escritório publica os relatórios. Então eu tenho PIS, COFINS, registros, livros de entrada, registro de saída, relatório de notas para a empresa. Então se ela quiser, por exemplo, relatório de faturamento, quando a empresa pede um relatório de faturamento para enviar para alguma instituição, então o escritório pode vir publicar aqui e o relatório fica sempre disponível aqui dentro para que a empresa mesmo faça a impressão sem precisar mandar por e-mail, ou ter que imprimir e entregar esse relatório lá para o cliente. E aqui então eu tenho várias outras categorias, por exemplo, os departamentos financeiros. O escritório faz a publicação dos boletos de pagamento dos honorários, então o próprio cliente entra aqui, consulta e consegue verificar então os valores dos
que ele tem que pagar para o escritório, imprimir o boleto aqui. Caso o boleto já esteja vencido, ele tem a própria opção de gerar a segunda via, então ele não precisa entrar em contato com o escritório e pedir para que seja gerado aquela segunda via do boleto, ele mesmo gera por aqui, o escritório tem condições de saber quando ele gerou a segunda via, tá? Então ele pode ter todas essas funcionalidades aqui dentro do SAE Report. Então aqui a gente tem também alguns filtros para utilização rápida. Então aqui ele tem na parte de cima vencido e não visto, ou seja, são relatórios que foram publicados e que ainda não foram visualizados pelo cliente aqui dentro do SAE Report. Então, por exemplo, eu estou na tela de últimos relatórios publicados, eu vou clicar aqui, ele vai exibir então todos aqueles relatórios que foram publicados dentro do sistema que o cliente ainda não visualizou aqui dentro do SAE Report, tá? Eu tenho aqui os próximos ao vencimento, caso tiver algum relatório que esteja que vai vencer, tá? Como eu estou então no relatório de últimos, na tela inicial ele exibe o que teria nessa tela. O que foi visualizado, então, por exemplo, eu vou entrar numa categoria aqui, Departamento Pessoal GPS, eu vou clicar em visualizado, ele vai só exibir aqueles que foram visualizados, tá? Então eu posso entrar numa categoria, por exemplo, aqui no fiscal, vou entrar no PIS, lucro presumido, e posso clicar em visualizado, ele mostra só aqueles relatórios que foram visualizados, tá? Ou então só os relatórios que já foram pagos, que tem a informação de pagamento aqui dentro do SAE Report, que são quando o relatório já está com a situação aqui, a cor em verdinho. Ou então se o relatório está sem pagamento informado, que ainda não foi vinculado o comprovante de pagamento, ou então não foi feita a exportação lá dos pagamentos a partir do sistema. Aqui a gente tem então os filtros avançados, que ele permite eu filtrar por informações adicionais, então por categoria, relatório, se eu tenho alguma informação adicional, algum texto, série, bloco, ou por períodos, referência inicial até referência final, vencimentos e assim por diante. Então é só informar aqui o filtro que eu quero e clicar no filtrar que ele realiza o filtro, tá? E o último aqui então, que é selecionar os últimos meses, ele exibe sempre, toda vez que eu entrar no SAE Report, a informação relacionada aos últimos número de meses que eu colocar aqui. Então, por exemplo, eu vou botar aqui, eu quero visualizar sobre os últimos 2 meses, tá? Por exemplo, aqui, vamos botar aqui 2 meses. Ele vai me mostrar, então, só as referências dos últimos 2 meses que eu tenho visualizado aqui, tá? Considerando a referência atual e mais a referência anterior. Tá? Esses, então, são os filtros aqui dentro da SAE Report. Aqui do lado, então, ainda no menu, eu tenho aqui o menu de opções, então que são aqui para os dados cadastrais que a empresa vai informar, e tem as informações dela, os e-mails e as informações que ele tem aqui dentro. Tem a opção de alterar a senha, ou seja, caso o cliente não queira aquela senha que vai por e-mail, quer alterar para uma senha mais fácil, ele pode entrar aqui então e fazer a alteração dessa senha. E a última aqui opção, então, o cadastro de usuários adicionais. No caso do cliente do escritório querer liberar o acesso para alguns funcionários também para esse Report, ele pode então vir aqui cadastrar alguns usuários e dar então aqui as permissões de acesso para esses usuários. Ele pode consultar só alguns tipos de relatório ou pode consultar todos, tá? Então ele pode vir aqui, o próprio cliente cria esse usuário, esse login desse usuário para ele, tá? E define aquilo que ele vai ter acesso. Então aqui tem todos os relatórios que estão cadastrados para essa empresa, então o próprio escritório pode dizer aqui o que ele vai ter, a própria empresa pode dizer então quais são os relatórios que este usuário adicional vai ter acesso, tá? E esse então são os filtros aqui e o menu de cadastros aqui de opções aqui do lado. Então aqui também tem algumas opções do lado, o ícone mensagens, que então são aquelas mensagens que o escritório contábil pode deixar aqui na área do acesso do cliente para avisar o cliente de alguma informação ou então fazer algum aviso. Então aqui no caso, sempre que o cliente entrar, vai aparecer aqui nessa tarja amarela aqui em cima qual é a mensagem que o escritório está solicitando ou informando ao cliente. Assim como então o próprio cliente pode cadastrar mensagens para os seus funcionários, ou então no caso do condomínio para os seus condôminos, ele pode utilizar aqui, ele pode informar então qual é a mensagem, se ele quer determinar para um bloco, para um apartamento ou para determinado funcionário, e o período que aquela mensagem então vai aparecer para os seus funcionários ou para os condôminos. Aqui tem a opção então também do atendimento,
que serve então para que a empresa e o escritório contábil façam a interação. Então aqui tem todos os atendimentos que foram feitos para o escritório. Eu posso criar um novo atendimento a partir dessa tela. Eu posso verificar os atendimentos que foram criados lá pelo escritório contábil. Eu posso consultar aqui então os atendimentos que foram criados tanto pelo cliente como pelo escritório contábil, e caso eu queira ver o detalhamento de algum atendimento, é só clicar em cima então na coluna Ações Visualizar. Ele vai mostrar aqui então todas as informações do atendimento, e aqui embaixo então todas as interações que o escritório e o cliente fizeram para esse atendimento. Tá, para mim criar um atendimento, é só vir aqui então em Novo Atendimento. Ele já vai trazer as informações da empresa, os e-mails, qual o solicitante, para qual departamento que eu quero abrir esse atendimento lá no escritório contábil. Então, para que a pessoa responsável, as pessoas recebam lá esse aviso, tá? O assunto, qual é a data que o cliente espera o retorno, e aqui ele pode fazer as interações, então no atendimento fazer a solicitação daquele tipo de serviço ou o que ele precisa. Caso ele precise anexar alguma informação, algum arquivo, algum documento, então aqui embaixo ele tem a opção de fazer esse anexo. Então esse é o acesso do cliente do escritório contábil, tá? Para que ele tem acesso então todas as suas informações, todos aqueles relatórios que o escritório possa ter criado e que tenha publicado, e também para fazer a própria interação através do atendimento com o escritório contábil, mantendo todo o histórico dessas informações que foram feitas, assim como toda a publicação dos relatórios, tá? Então fica tudo registrado, fica tudo salvo aqui dentro do SCI Report do módulo do cliente, para que a hora que o cliente precisar, ele possa vir aqui, fazer a impressão, encaminhar, salvar isso e utilizar aquele documento como ele precisa. Tá? Então esse foi o vídeo demonstrando o funcionamento do acesso do módulo do cliente no SCI Report.